Olá, eu me chamo William. Eu moro em uma pequena cidade chamada Viçosa, no Ceará. Eu sempre morei em sítios desde criança. E também o meu pai sempre me conta histórias de terror. E é uma dessas histórias que eu vou contar hoje aqui. Essa história meu tio-avô contou para o meu pai. E foi algo real que aconteceu com um amigo do meu tio-avô, que aqui vou chamá-lo de Martinho, pois eu não me lembro bem o nome real dele. O Martinho era considerado um homem valente. Ele sempre ia para bares, festas e só voltava para casa bem tarde da noite. Naquela época, as casas eram distantes umas das outras. As ruas eram de terra, com mato de ambos os lados, e não havia energia elétrica. O Martinho era compadre de uma viúva que tinha um filho que vou chamá-lo aqui de Fernando. Martinho costumava visitar essa mulher para prosear e tomar uma xícara de café. Uma certa tarde, ele foi visitar sua comadre, e quando chegou lá em sua casa, ele viu que o Fernando estava de saída, todo animado, pois ele iria para uma festa com os seus amigos. O local da festa era bem longe de sua casa. Antes de sair, a sua mãe disse para ele ter cuidado. O Fernando, bem risonho, disse para sua mãe que não se preocupasse, pois ele sempre levava consigo uma faca que ela tinha dado de presente para ele, para caso se ele tivesse algum problema. Ele afirmava que não tinha medo de nada. O Fernando saiu e o Martinho ficou conversando com sua comadre. Após algumas horas, o Martinho também foi embora. Por volta das 11 horas da noite, o Fernando estava voltando da festa para sua casa. Ele voltou cedo, pois a sua casa era bem longe dessa tal festa. Já era quase meia-noite. Faltavam uns 200 metros para o Fernando chegar em sua casa. Foi quando ele começou a escutar barulhos vindos de dentro do matagal. O Fernando parou, sacou a sua faca da bainha e ficou esperando para ver o que era, se era algum ladrão ou alguma outra coisa. Foi então que, com a ajuda da lua naquela noite, ele viu uma criatura grotesca sair de dentro do mato, se pôr no meio da estrada. Era uma criatura tipo um cão, maior do que um homem. O bicho andava em 4 patas e tinha o rosto sempre virado para baixo. O bicho parecia um macaco, mas ao contrário dos macacos, suas pernas traseiras eram longas e seus joelhos pareciam estar virados para trás. Aquela coisa fazia ações sobrenaturais enquanto bloqueava a estrada. Era desengonçado e lento. O Fernando começou a dar passos para trás, bem devagar, para tentar correr, mas aquela criatura que antes parecia desengonçada começou a mover-se em uma velocidade impressionante. O Fernando tentou correr, mas não deu tempo. Ele se viu obrigado a lutar com aquela criatura. O Fernando tentava dar golpes com a sua faca, mas aquela criatura era muito rápida e parecia prever os seus movimentos. Depois de vários minutos de luta, aquela criatura acertou uma patada violenta na mão do Fernando, jogando a sua faca longe, para dentro do mato. Fernando pensou que era o seu fim, que aquela criatura iria pôr fim à sua vida. Ele estava exausto e agora estava desarmado. Porém, aquela criatura, por alguma razão desconhecida, em seguida se embrenhou no mato e saiu correndo. Fernando, mais que depressa, correu para sua casa. Ele mal conseguiu dormir naquela noite devido ao medo que tinha. Quando foi ao amanhecer, foi tomar um café, ele viu algo que o deixou apavorado. Na cozinha, em cima da mesa, ele viu a sua faca. Ele ficou pasmo e confuso, pois ele tinha perdido aquela faca durante a luta com aquela criatura. Ele viu que sua mãe estava conversando com seu compadre, o Martinho, do lado de fora da casa. Ele pensou que talvez o Martinho houvesse trazido a faca dele, então ele ficou mais tranquilo. Sua mãe entrou na cozinha. O Fernando perguntou pelo Martinho
mas sua mãe disse que ele foi embora e veio devolver a sua faca que ele havia encontrado no caminho para sua casa. Ao passar do dia, à tarde, o Martinho foi na casa do Fernando prosear com a sua mãe. Sua mãe estava ausente naquele momento, mas o Fernando o convidou para entrar e tomar uma xícara de café. O Fernando, a propósito, agradeceu pelo Martinho por haver encontrado a sua faca e a ter devolvido. O Martinho, confuso, perguntou: Faca? Que faca? Eu não me lembro de ter encontrado nenhuma faca. O Fernando disse: Minha mãe disse que você encontrou a minha faca na estrada quando eu vinha para cá de manhã. O Martinho disse que não encontrou nenhuma faca. O Fernando, confuso com aquilo, perguntou: Se não foi o senhor que encontrou a minha faca, então quem foi que a trouxe? Essa história tá estranha, rapaz. E a propósito, como foi que você perdeu essa faca? Perguntou Martinho. Foi então que o Fernando contou a sua experiência assustadora que teve na noite passada. Seu Martinho ficou desconfiado. Nessa hora, sua mãe chega e o seu Martinho muda de assunto rapidamente. O Fernando não entendeu o porquê, mas entra na onda do seu Martinho e também disfarça. Sua mãe, porém, percebeu, mas não comentou nada. Ela disfarçou e foi fazer o café. Martinho disse para o Fernando: Até logo, rapaz. Cuida com essa faca aí, porque da próxima vez que eu a vê-la, eu não vou devolver mais. Sua mãe perguntou: Já vai, meu compadre? Com essa pressa toda? Sim, eu vou em uma festa e só volto de madrugada, respondeu Martinho. Você vai sozinho? Perguntou sua comadre. Sim, só eu e Deus, respondeu Martinho. Martinho se despediu e saiu. Sua mãe ficou com uma cara fechada. O Fernando foi para o seu quarto e pegou no sono. Por nada no mundo ele iria sair naquela noite. Ele ainda estava traumatizado com a experiência que viveu na noite passada. O Martinho foi para a festa e, de madrugada, ele voltou pela mesma estrada escura em que o Fernando viu aquela criatura. Ele estava armado, já preparado, sabendo o que ele iria encontrar no meio do caminho. E ele já suspeitava da identidade daquele monstro. Naquela estrada havia umas barreiras de quase 2 metros de altura. E entre aquelas barreiras havia uma criatura horrenda. Seu Martinho sacou a sua faca, que na verdade mais parecia um facão. Ele sabia que ele deveria ser rápido. Aquela criatura veio ao seu encontro. Seu Martinho se lembrou de várias histórias que ouviu sobre lobisomens e empunhou o seu facão com a sua mão esquerda. Segundo a lenda, o lobisomem vê melhor a mão direita de suas vítimas, pois é a mesma mão que se segura a vela no batismo. Já a mão esquerda é escura, quase invisível para um lobisomem. Aquele bicho começou a atacar seu Martinho, que se desviava como podia. Depois de vários minutos, seu Martinho conseguiu dar um golpe certeiro nas costelas daquele bicho. Aquela criatura urrou de dor e cambaleou e caiu no chão. Aquela coisa ficou agonizando e pouco a pouco mudou de aparência. E naquele momento seu Martinho confirmou a sua suspeita e viu a sua comadre agonizando de dor no chão. Seu Martinho a carregou e pediu ajuda a um vizinho e eles a levaram para um hospital. As pessoas perguntaram o que havia acontecido. Seu Martinho disse que a encontrou na estrada daquele jeito e parecia que ela tinha sido atacada por alguém. Ele não podia dizer que sua comadre era um lobisomem, pois obviamente ninguém acreditaria. Ela ficou entre a vida e a morte, mas felizmente sobreviveu. Ela também confirmou a história inventada pelo seu Martinho quando perguntaram para ela o que tinha acontecido. Ao que se sabe, depois daquela noite, a mãe do Fernando nunca mais se transformou em um lobisomem. E tudo pareceu ficar bem naquela família. Obrigado por ouvir o meu relato. Tenha uma ótima noite. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço pela sua audiência. Se você não é inscrito, se inscreva no canal
ative o sino para receber sempre notificações de novos vídeos aqui no Relatos do Frank. E se você tem alguma experiência ou conhece alguém que passou por alguma experiência sobrenatural, envie o seu relato para o endereço de e-mail aqui do canal que está aparecendo na tela. Sugiro também que você veja outros vídeos aqui do Relatos do Frank. Forte abraço.